bateu completamente o desespero no Bolsonaro. Foi até engraçado de assistir. O que aconteceu? Nos últimos dias teve um caso, que foi o caso do ministro Cássio Nunes, ministro bolsonarista, que deu monocraticamente, ou seja, decisão dele, uma liminar para o deputado estadual do Paraná, bolsonarista, bolsominion Francisquini, para que ele retomasse o mandato dele. Ele retomando o mandato dele, o que acontecia? 4 deputados, tinha uma discussão se eram 3 ou 4, mas assim, 3 ou 4 perderiam o mandato lá no Paraná. Aí esses deputados, obviamente, entraram com recurso na justiça dizendo não. Teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que é uma Corte Suprema, dizendo que esse cara não pode mais ser deputado e que ele está inelegível por 8 anos. Nós queremos o nosso cargo. Pois bem, isso caiu lá no STF, caiu com a Carmen Lúcia e ela pediu para o Luiz Fux pautar isso para ser julgado no plenário virtual. Foi pautado para ser julgado na terça-feira, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e os 11 ministros iriam votar. E eu vou te falar, a chance de ser um 9-2 contra o Francisquini, ou seja, contra o Bolsonaro, é muito grande. Vamos lembrar, ele foi cassado porque ele disseminou as mesmas fake news contra a urna eletrônica que o Bolsonaro está disseminando agora. Então o Bolsonaro sabe que o futuro dele é a cassação. E veja bem, se o Bolsonaro foi cassado depois da eleição, ele ficou 8 anos inelegível e acabou a carreira dele para sempre. É isso que provavelmente vai acontecer, viu? Aí, olha só, os ministros bolsonaristas do STF tentaram uma articulação para manter o mandato do Francisquini e manter a liminar. Como? Em vez do julgamento ser no plenário virtual, onde todos os 11 ministros votariam, eles levaram o julgamento para a segunda turma do STF, que tem apenas 5 ministros. E aí, desses 5 ministros, 2 são bolsonaristas. Então tinha uma chance de ter uma traição do outro lado e o Francisquini ter uma vitória. Só que não teve. O problema do Bolsonaro é esse, não teve. E o Bolsonaro perdeu por 3-2. Já eu te falo como é que foi essa jogada do Cássio Nunes e do André Mendonça, que é bolsonarista, mas o importante é o seguinte, Francisquini perdeu, ele não será mais deputado e está inelegível. Decisão da STF e decisão da segunda turma vale como decisão do plenário. O Bolsonaro ficou uma fera. Nossa, o Bolsonaro, logo depois da decisão, ele foi para as câmeras e falou um monte de besteira, falou mal do STF, falou mal do TSE, falou que não respeita a urna, proferiu as mesmas fake news do Francisquini e falou que não cumpre mais decisão do STF. Aí ele começou a misturar alhos com bugalhos, ou seja, começou a misturar todos os assuntos, começou a falar sobre o marco temporal das terras indígenas, falou de um monte de coisa, sempre atacando o STF, e ainda terminou falando que, olha, os brasileiros precisam ter armas para que não caiam numa ditadura. Discurso desesperado do Bolsonaro, porque ele sabe que o próximo a ser caçado será ele, Bolsonaro. Vou te explicar aqui, vou mostrar um trecho pra gente dar risada do Bolsonaro, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil e também se inscreva nas minhas outras redes sociais. Tem coisa que eu não posso mostrar aqui, por exemplo, eu fiz um vídeo fazendo piada do Bolsonaro que ele tava doidão, ele começou a falar umas coisas muito loucas, só que se eu colocar aqui, o vídeo sai do ar por direitos autorais, porque eu coloquei uma musiquinha no fundo, então eu não posso mostrar aqui, então peço que você siga lá no Instagram, no TikTok, nas outras redes e aproveita e se inscreve aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima dessa bandidagem que tá aí saqueando o Brasil. Bandidagem, vamos traduzir da nome aos bois. Bolsonaro, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Sérgio Moro, esses aí, ó. O Sérgio Moro não tá mais no governo, mas fez parte por muito tempo e ajudou esse governo a se eleger. Ajudou ou não ajudou? Pois bem, estamos contra todos eles aqui, eu nunca escondo, aqui nós somos 13. 13 é o quê? 13 é PT, é Lula. Pois bem, agora vamos falar do Bolsonaro, de tudo mais. Olha só, vou mostrar um trecho aqui do Bolsonaro em desespero, em pânico, depois da decisão do STF. Eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Não existe nada que na lei que fale se você espancar marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão, aqui do outro lado da Praça de Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal por 3-2 mantém a cassação de um deputado,
acusado em 2018 de espalhar fake news. Ele espalhou fake news. Pois bem, o deputado espalhou fake news, e está comprovado que ele espalhou fake news. E primeiro, quando ele começou a falar de espancar um marciano, eu falei, meu, que droga que o Bolsonaro usou, que essa é da boa, viu? Essa é da... Ó, pode alguém ser detido por espancar um marciano. Pois bem, aí depois ele fala, fake news, tá na lei, estelionato eleitoral é crime. Inclusive o TSE, quando cassou o mandato do deputado, o TSE tipificou quais são os crimes, em qual código, tudo que fez o deputado para ter o mandato cassado e ser tornado inelegível. O que não está na lei é um ministro do STF, em decisão monocrática, ou seja, ele, sozinho, retornar o mandato do deputado e jogar no lixo uma decisão de um superior tribunal, que é, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso não está na lei, mas o Cássio Nunes fez. Aí o que aconteceu? Quando o Cássio Nunes emitiu aquela liminar para o Francisquini, começaram uma série de articulações e uma série de jogadas no STF, do lado do Bolsonaro para tentar manter o mandato do Francisquini e do lado contra o Bolsonaro para tentar manter a justiça, né, que é um tribunal superior, que é o TSE, ter a sua decisão mantida. Tá, aí o que aconteceu? O que o Cássio Nunes queria? O Cássio Nunes pensou o seguinte, isso vai ser pautado só na segunda turma e vai ser pautado quando eu bem entender. Eu não vou pautar isso antes da eleição. Esse era o plano do Cássio Nunes e do Bolsonaro, e aí eu vou te falar, tem uma chance muito grande do advogado-geral da União, junto com o Bolsonaro, junto com juristas bolsonaristas, junto com o próprio Cássio Nunes e o André Mendonça terem pensado nesse plano. Eu falei isso aqui quando o Cássio Nunes emitiu a decisão. Eu falei, olha, se eles derem esse plano vai ser um tiro no pé, porque o Francisquini vai acabar sendo cassado depois da eleição e os votos que ele tomar vão ser tornados, que ele ganhar vão ser tornados votos nulos. Então se 500 mil bolsominions votarem nele lá no Paraná, vão ser 500 mil votos nulos depois, pior pra ele. O ruim é que ele mantém o mandato até lá, mas pior pra ele vai ser depois, tá? Aí o que aconteceu? Teve uma reunião com senadores e ministros do STF na casa da senadora Cátia Abreu. E aí, depois dessa reunião, a Carmen Lúcia fez um pedido, a Carmen Lúcia foi sorteada relatora dos pedidos dos deputados que recorreram contra essa decisão, ou seja, os que perderam o mandato, e aí ela pediu, e o Luiz Fux, presidente do STF, ele aceitou pautar isso no plenário virtual para os 11 ministros julgarem. Aí bateu o desespero. Aí o Cássio Nunes percebeu, putz, ferrou. Ferrou porque agora eu vou ser obrigado a pautar. Porque se ele não pautasse na segunda turma esse julgamento, o que ia acontecer? Ia acontecer que o plenário virtual do STF ia julgar. Se um dos ministros pedisse vista, o Luiz Fux tem que pautar no plenário físico, para eles votarem lá em pessoa, presencialmente, e aí ia ser difícil, ia ter que pedir vista de novo, ia ser bem complicado para ele. O que aconteceu? Eles falaram, vamos fazer outra coisa aqui, vamos tentar com o nosso amigo Gilmar. O Gilmar, ele é um cara que é garantista. O que é garantista? O Gilmar, ele é um cara que não interessa o tipo de crime que pode ter cometido um político. O Gilmar fala, deixa ele para lá, ó, já pagou a multa, qualquer coisa, não prenda, não faça perder o mandato. Então eles tentaram articular com o Gilmar Mendes, mas tem um problema. O Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes. Vamos lembrar, o Cássio Nunes só se tornou ministro da STF por articulação do Gilmar Mendes com o Dias Toffoli. O Bolsonaro se encontrou na casa do Dias Toffoli com o Dias Toffoli, que era o então presidente do STF. E aí, ali selaram que o Cássio Nunes Marques seria o novo ministro do STF. Ok. Logo depois, o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes, principalmente no julgamento da suspeição do Sérgio Moro. O Cássio Nunes rasgou a lei. Ele também teve algumas decisões. Eu lembro de uma vez que tinha uma decisão sobre se teria lockdown ou não, as pessoas morrendo e tudo mais. O Cássio Nunes pegou um artigo da Constituição da Califórnia, dos Estados Unidos, distorceu o artigo, quer dizer, ele nem pegou o artigo e fez isso, e usou esse artigo para basear sua decisão numa decisão em que ele perdeu por 10-1 no STF, quer dizer, ele pegou a lei dos Estados Unidos e ainda distorceu a lei. Esse é o nível do Cássio Nunes, esse é o nível de lixo que ele é. Tá, aí ele queria articular agora com o Gilmar Mendes que ele traiu. Não, né? Não ia dar certo. Então o Cássio Nunes pautou para a segunda turma. O que aconteceu? A segunda turma ia começar a votar na quarta-feira. Só que na terça acabava o julgamento no plenário virtual. Então o André Mendonça pediu vistas. Por quê? Para paralisar aquele julgamento e a segunda turma poderia votar, eles são só 5. Segunda turma decidiu uma coisa, não tem como o plenário rever decisão da segunda turma. A única vez na história
do Brasil em que levaram a plenário para rever uma decisão de uma das turmas do STF, tem 2 turmas, a primeira e a segunda, foi na suspeição do Sérgio Moro, o julgamento de que tornou o Sérgio Moro um juiz ladrão. Foi até bom, a única vez na história sempre contra o Lula, né? Aí pode rasgar a lei e tudo mais. Foi até bom que aí foi 7-4, aí uns 11, não é só uma turma, mas os 11 declararam que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Ok, então, eles sabiam que isso não seria revisto depois no plenário. Tentaram articular com o Gilmar Mendes, não deu certo. Cássio Nunes votou, obviamente, para o deputado bolsonarista, o André Mendonça também, aí Lewandowski e Fachin votaram contra ele, e o Gilmar Mendes desempatou e falou, não, vocês não podem rever uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E o Gilmar Mendes não entrou nem no mérito se ele disseminou fake news, se não entrou. Ele entrou no mérito, ele, o Lewandowski e o Fachin entraram no mérito o seguinte, olha, tem uma decisão de um Tribunal Superior, você não pode rever essa decisão, a decisão tá feita, acabou. Se o TSE cassou, tá cassado, fim. Essa foi a decisão dos 3, ganharam por 3-2, aí o Bolsonaro tá lá desesperado, não pode, olha, não tem nada na lei que proíbe de espancar um marciano, então não tem nada dizendo fake news, não pode. Desespero. Aí o Bolsonaro começou a misturar tudo, ó o Bolsonaro depois, pra você ver o tamanho do desespero dele, ele começou a falar que não cumpre mais decisão do STF, olha só. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Aí o gado, todos ali que estão roubando dinheiro público com ele, não se cumpre, não se cumpre. Aí o Bolsonaro começou a misturar com o marco temporal das terras indígenas. Tem uma decisão que vai ser tomada pela STF nas próximas semanas ou próximos meses, que essa decisão vai dizer quanto de terra indígena existe no Brasil e quanto não tem. Pois bem, o Bolsonaro quer que não tenha nada para terra indígena, para que os amigos dele, os garimpeiros, esses mesmos que sumiram, tem um jornalista inglês, Don Phillips, e tem um indigenista, que é alguém que é da causa indígena, mas ele não é indígena, mas luta pela causa indígena, chamado Bruno Araújo, eles sofreram ameaças de morte de garimpeiros bolsonaristas que são ligados ao governo Bolsonaro, que estão ganhando milhões e são apoiados pelo governo Bolsonaro. A Força Aérea Brasileira já transportou esses bandidos em aviões da FAB, quer dizer, em aviões das Forças Armadas transportar esses bandidos. Quer dizer, são ligados mesmo ao governo Bolsonaro. Eles ameaçaram esse jornalista, esse indigenista, porque eles estão lá lutando pelos direitos dos indígenas. Aí, eles sumiram, desapareceram. O governo Bolsonaro fez de tudo para mostrar para a população que o governo Bolsonaro é cúmplice do crime. Se eles tiverem morrido, e eu vou falar, infelizmente, lá na região amazônica, ninguém tem esperança que eles sejam achados com vida. Se eles tiverem morrido, eles foram assassinados por garimpeiros bolsonaristas, cúmplices do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não mandou ninguém para buscá-los. Eles estão desaparecidos no meio da selva, mandaram um barquinho com 5 aspones, que são 5 bolsonaristas, que, olha, se eles passarem do lado dos 2 pedindo socorro, eles passam por cima, eles atropelam de barco. Não sei se existe o termo atropelar de barco, mas é isso que eles fazem. Pois bem, aí o Bolsonaro começou, deve estar com isso na cabeça, a falar do marco das terras indígenas e falar que se o STF decidir isso, acabou a segurança alimentar no Brasil, vai faltar alimento, então eu não vou cumprir a decisão. Pois bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sempre teve essas terras indígenas no governo Dilma, governo Lula, antes dos governos Dilma e Lula, antes, o Brasil sempre produziu mais comida do que consome. O problema é que o Brasil produz comida para os outros, não para os brasileiros. Os brasileiros morrem de fome. Então tá aí o Bolsonaro querendo isso para quê? Para que os garimpeiros que estão ganhando milhões, os garimpeiros, lembre-se, são cúmplices dos militares, e para que os madeireiros e para que os ruralistas bilionários que estão destruindo a Amazônia possam continuar destruindo a Amazônia, matando, estuprando indígenas, torturando, cortando o pé, cortando mão, cortando a cabeça, assassinando, tocando fogo na casa deles. É isso que o Bolsonaro quer que continue acontecendo. E agora ele, no desespero com o deputado Francisquini, misturou uma coisa com a outra, ele mostra o desespero. Eu vou te falar o futuro do Bolsonaro, viu? Eu não acredito que o Bolsonaro terá candidatura cassada antes da eleição, mesmo com essas fake news, mas depois da eleição, sim. Depois da eleição, ele vai ter a candidatura dele cassada. Aí sabe o que isso quer dizer? Ele perde a eleição, assume o Lula, o Bolsonaro tem a candidatura cassada e ele fica inelegível por 8 anos. Então acabou o sonho de Bolsonaro tentar ser o líder da oposição para voltar lá na frente. Não vai dar certo, ele vai ter que usar um dos filhos ou alguma outra pessoa. Isso ele conseguir, porque, não, eu vou falar,
o Bolsonaro vai acabar preso. Eu, Thiago, eu não sei você, mas eu, Thiago, vou lutar até o fim para que o Bolsonaro seja preso, mas olha, para ele apodrecer na cadeia. O Bolsonaro pode ter 95 anos de idade, pode estar numa cadeira de rodas assim, morrendo. Eu vou falar, fique na cadeia, até morrer, que morra na cadeia. É isso que eu vou lutar até o fim. Você vai lutar sim ou não? Se vai lutar, inscreve aí no canal, porque aqui a gente vai contra essa bandidagem que tá aí desgraçando o Brasil. Ó, agora eu vou mostrar nosso carro de som em Belo Horizonte, denunciando esses bandidos aí, ó. E se inscreva no canal Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o bujão tá caro, é culpa do Bolsonaro. Energia subiu, gasolina subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Sua família é só comprando mansão, enquanto o brasileiro sofrendo com a inflação. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. E vamos pra cima deles. Falou.